Fala galera, bem-vindo aqui à nossa comunidade aqui no School. É uma plataforma nova que eu vou estar usando a partir desse ano para estar podendo compartilhar mais e mais ideias, estratégias em conteúdo mais, como que eu posso dizer, mais direto ao ponto, tá bom? Para quem realmente quer crescer como personal soccer, quer crescer o seu programa, quer deixar de repente de ser um treinador somente de escolinha para se dedicar somente para o seu programa, somente para o seu projeto, né? Esse é um mercado que está crescendo muito, né? Vem crescendo muito nos últimos anos e eu tenho estudado bastante nos últimos anos, tenho aplicado bastante. Então, desde que eu percebi que no Brasil tem um gap muito grande, tá, em quem faz da maneira correta, né? Correta assim, para crescer, né? Que eu vejo que muita gente faz como eu fazia antigamente, né? Como se fosse um bico, como se fosse uma renda extra ali, mas depois que eu comecei a estudar e eu vi que realmente eu posso viver só disso, eu poderia viver só disso, né? Eu me dediquei, estudei e graças a Deus hoje eu posso viver somente do meu programa. Hoje eu me mudei aqui para Portugal, eu morava na Tailândia, cresci o meu programa lá, me mudei para Portugal com nada, zero, ninguém me conhecia aqui. Então, em menos de 3 meses, como vocês podem ver nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que eu divulgo bastante também, em menos de 3 meses eu já tinha treinado mais de 50 atletas, tá bom? Já tinha feito um programa de verão, eu já tinha mais aí de uns 20 atletas já no meu programa regular, tá? E não é mensal, é no mínimo 3 meses. Então, essas diferenças que eu gostaria de ensinar, gostaria de estar passando, compartilhando esse conhecimento, que eu creio que vai ajudar bastante vocês, aí no Brasil também, que querem realmente se dedicar e viver somente disso, tá bom? Então, nós vamos para a minha tela aqui. Se eu errar um pouquinho aqui, não liga não que eu tô aprendendo também aqui, a gente aprende o tempo todo, tá bom? Então vamos lá. Para essa primeira aula aqui, né, no nossa comunidade, só lembrando, eu vou separar em 7 aulas, tá? Então cada aula vai ser um conteúdo bem direto ao ponto, tá bom? Batendo em algum tópico, tá? Para vocês também não serem aquela coisa desgastante, um curso de 40 horas que ninguém quer fazer mais, né? Isso aí já passou em 2020, 2021, que era a época, né? Então, eu quero estar sendo bem direto ao ponto e eu espero que possa ajudar vocês dessa maneira, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu estiver olhando para cá, porque eu estou olhando para minha tela, que vocês estão vendo aí, tá bom? Vamos lá. Personal soccer, do campo ao negócio. Qual que é a principal diferença de um personal soccer que eu considero de sucesso e um que vai ficar dependendo sempre de estar vendendo hora, né, de estar ainda dependendo do seu emprego numa escolinha ou com um personal trainer, né? Qual que é a diferença? A diferença é de um treinador que se preocupa somente com o campo, tá bom? Esse aí, às vezes o treino, às vezes não, na maioria das vezes o treino é muito bom, é excelente, mas só que ele peca por se dedicar muito ao campo e menos ou quase nada ao fora do campo, como marketing, captação, vendas, né? A estrutura realmente para crescer de uma forma sustentável, tá bom? Então aqui o sistema definitivo para deixar de ser um executante de treinos, né? Treinador barra executante de treino e se tornar um consultor de resultados, tá bom? Então novamente, eu era esse cara, tá bom? De repente você hoje era o eu de 2, 3, 4, 5 anos atrás, tá bom? Então esse que é realmente a minha motivação, né, de estar aqui expendendo, investindo meu tempo com vocês, tá bom? Então é isso aí, deixar para vocês deixarem de serem executores de treino para serem construtores de resultados, tá bom? Então vamos lá para o próximo slide. Isso, vamos lá. O mercado não premia quem sabe mais exercícios, né? Virou uma commodity, né? Todo mundo hoje em dia tem acesso ao celular, tem acesso à internet, YouTube, então é muito fácil nós simplesmente procurarmos ali alguns treinos e tal, exercícios aleatórios, né? Que nós geralmente, quando nós vendemos o tempo, quando vendemos nossa hora, nós queremos realmente completar ali 1 hora de treino, 1 hora e meia de treino, então é isso que eu quero passar para vocês. Vamos ler aqui. A dura verdade do personal soccer. Você pode ser o melhor técnico do mundo, né? Mas se não tiver um sistema,
você viverá estagnado. Esse era o eu de 3, 4 anos atrás, tá bom? O mercado premia quem domina 3 habilidades fora do campo: comunicação, organização e vendas, tá? Eu sou prova viva disso, tá? Depois que eu passei a estudar, eu passei a ficar quase que viciado nisso de aprender, de estar aplicando no meu negócio e vendo que realmente funciona, que realmente ajuda a passar essa percepção de valor para os clientes, para os pais dos atletas, no meu caso. Então, comunicação, organização e vendas, tá? Se você não tem processos para essas 3 coisas, esses 3 pilares, tá? Você vai viver estagnado, como lemos aqui agora há pouco, tá? Então, eu separei aqui, usei uma plataforma de inteligência artificial para fazer esses slides, né, com as minhas ideias. Então foi engraçado que eu optei por deixar a forma que eles falaram. Ó, o executante, a várzea, vamos botar a várzea. Lembrando que aqui ó, tem a várzea e tem o jogo profissional. Na várzea tem excelentes atletas, né? Eles só estão no lugar errado. Então, trazendo para o nosso jogo aqui, para o nosso meio de personal soccer, provavelmente você é um excelente treinador, tem muito conhecimento, mas está no lugar errado, ou está vendendo o seu programa errado, ou na verdade não tem ali nem um processo de vendas, os preços são, na maioria das vezes, copiando do competidor, você não passa aquele valor na ligação, muitas vezes passa o preço por mensagem, e isso aí é um dos principais erros que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Então, talvez você está no lugar errado, talvez você esteja fazendo poucas coisas de uma maneira não tão efetiva que está prejudicando o seu crescimento, tá bom? Então, vamos lá. O executante, né, a várzea, foca apenas no dia do treino. Então você acorda, tenho 3 horas de treino essa, depois a escolinha. Então você só ali foca no treino do dia, você não vê a longo prazo, você não vê realmente suas estratégias para estar captando atletas, para estar retendo os atletas também. Então é realmente isso aqui, ó. Vive de sessão em sessão, de bico, né? Você dá o treino, recebe, no outro dia você reza para o atleta voltar, para o atleta não faltar. Ah, choveu, reza para o atleta não vir, né, para o treino. Então você acaba que você recomeça do zero toda semana, né? Você não tem recorrência. Se você vende sua hora, né, não vende um pacote, né? Talvez você venda um pacote mensal e ache que já está fazendo melhor. Claro, é melhor do que o pacote, do que um treino, receber por treino. Mas você vai ver que quando você começa a estruturar, você começa a oferecer, não dá nem a opção do pagamento mensal, né? Começa aí no mínimo 3 meses, 6 meses de programa. Então você consegue gerar muito mais valor, tá bom? Para o cliente, e o preço deixa de ser um problema, tá bom? Então vamos lá, agora vamos falar do construtor, que é o jogo profissional. Gerencia um programa de desenvolvimento. Então quando você vende, você não vende treino, então, na cabeça do cliente, ele está te vendo como já como uma referência, tá bom? Porque você vende um programa de desenvolvimento, como lemos aqui, tá? Você gerencia um programa, você tem previsibilidade financeira, tá? Isso é de suma importância para você ter a possibilidade de viver só disso, tá? Não adianta nada você largar o seu emprego na escolinha, como personal trainer. Não adianta nada você largar se você não tem previsibilidade. Você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês, você não sabe quantos atletas terão no seu programa no próximo mês. Então, é de suma importância ter essa previsibilidade aqui, né? Quando você é construtor, quando você gerencia um programa de desenvolvimento, você tem isso, você é organizado, você sabe mês que vem, você sabe que 2 atletas irão sair, 2 atletas irão acabar o pacote, então você já começa a, a conversar ali com os pais, né? Ver, seu filho está melhorando, como é que está, o que está faltando, na sua opinião e tal. Para o próximo mês você ter a retenção, tentar ficar com esses 2 atletas e captar mais. Então aí que o seu programa vai crescendo como uma bola de neve, entendeu? Então, o construtor aqui, ó, constrói ativos que trabalham para ele, tá? Um desses ativos pode ser organização de treino em grupos, né, maiores. Então, ao invés de você ir para o campo e ter um atleta,
você pode ir para o campo, como no meu caso aqui, até 10 atletas, então você maximiza o seu tempo, cobrando muito parecido, né, com o que você cobrava antigamente por um atleta, mas agora você tem aí 6, 8, 10 atletas, aí depende de você, da sua habilidade como treinador, de estar gerindo esse treino, tá bom? Para mim, eu vejo pessoalmente, até 10 atletas, se o nível e idade for bem parecida, é um nível que é um número que me agrada, tá bom? Mais que isso, acho que fica muito, tá? Eu por anos fui treinador de escolinha e a escolinha era de futebol de 7. Então eu sempre tive aí por anos 15 atletas, 18 atletas, 12 atletas. Então para mim 10 eu realmente posso dar a atenção necessária ali para estar cobrando um valor tão alto, tá bom? Então aqui, ó, a diferença da aula e ter um negócio é a intenção. Quão intencional você é com o seu programa? Quão intencional você é em quem você atrai? Quão intencional você em quem você capta, em quem você quer no seu programa, né? Então você vai ver que com o tempo você vai começar a escolher quem está no seu programa, tá? Não vai ser pagou e entrou, tá? Aqui em Braga eu já liguei para uns 6, 7 pais, tá? Para comunicá-los que o comportamento do filho não é adequado, tá? E se continuar assim, não vamos renovar no final dos 3 meses ou dos 6 meses, tá? O feedback que eu tenho dos pais é excelente, tá? Eles me veem realmente como autoridade, como uma referência, e isso tá no acordo que eu também faço com os pais. Então não é uma coisa de boca, não é eu acordei de mau humor, esse atleta não está servindo. Não. Então tá num acordo, então isso aqui tudo num pacote, né, botado num pacote ali para ser vendido para os clientes, passa muito mais autoridade e confiança sua em você mesmo, no seu programa, tá bom? Eles te passam a te ver como uma referência realmente. Então, o preço, como eu disse, deixa de ser um problema, tá bom? E ao longo desses anos, eu desenvolvi um método, né, que é o que eu quero passar para vocês nessa comunidade gratuita aqui, que eu creio que eu tenho certeza que vai ajudá-los, tá? Já de uma maneira bem profunda, tá? Apesar de serem somente 7 aulas, eu quero ser bem direto no, no- nos conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. E qual o sistema que é esse? Qual o método que é esse que eu desenvolvi? É um método de 4 pilares, tá bom? O primeiro pilar, atração, né? Provavelmente você está aqui nessa comunidade porque vocês foram atraídos por mim, pelo meu Instagram, pelo Instagram novo que eu fiz, ou pelo meu canal no YouTube, ou você comprou algum infoproduto meu, tá? Vocês foram atraídos por mim, né? E essa atração é como se fosse um imã, é como se fosse, né, você atraindo a persona, os clientes, os treinadores, no caso aqui, que você quer atrair, tá bom? Não é uma coisa que você quer, num dia atrai um atleta de 6 anos, um pai de atleta, no caso. No outro dia atrai um jogador profissional. No outro dia atrai aquele adulto que está ali só para fazer um exercício. Então você não é visto como referência, tá bom? Então a atração aqui é o meu primeiro pilar. Atrair as pessoas do seu nicho, os atletas do seu nicho, que você quer treinar, tá bom? Isso é de muita importância, que você gosta de treinar, então o seu dia a dia ali vai ficar muito mais fácil, tá bom? Meu segundo pilar é o pilar da oferta, tá bom? Que vai te trazer a clareza realmente para quem você vai estar vendendo o seu programa. A oferta significa empacotar tudo que você está vendendo, tá? Então você vai deixar de vender de dizer, por exemplo, aí, meu treino é R$ 50, meu treino é R$ 100 a hora, e acabou. Olha só qual a diferença de você falar isso por uma mensagem e a diferença de você ter uma ligação com a pessoa, né? Você procurar entender o que se passa com o atleta, o que ele tem que melhorar, onde, né, que ele vem pecando, onde que o clube não está dando o suporte necessário para o atleta melhorar. Então, você sabendo tudo disso, você pode botar na sua oferta, né, quando você está apresentando, né, dando essa clareza realmente para o cliente do que ele está comprando. Tá, ele está pagando um preço alto, R$ 500, por exemplo, mas por quê? O que ele tem? Né? Então, essa oferta aí é o meu segundo pilar, que vai dar essa clareza para os clientes. Tá?
Meu terceiro pilar, captação, que é a conversão. Realmente eu uso uma mistura de anúncios pagos, né, e conteúdos orgânicos, né, intencionais. Né? Nada que eu faço não é intencional. Então, muitas vezes vocês veem lá no meu Instagram, Coach do Costa, conteúdos é, contando ali o storytelling, né? Algumas cenas dos meus treinos, então, com vários atletas ou com atletas individuais. Então, ali realmente é intencional para quê? Para as pessoas verem qual tipo de atleta que eu treino, primeiramente, né? E para quando eu começar as campanhas de anúncios, as pessoas, quando vierem para o meu perfil, elas vão ver realmente isso. Então, elas não vão me ver embalada, não vão me ver, sei lá, batendo pelada na rua, não sei. Tipo assim, eles vão me ver realmente como um treinador referência, tá? Que faz isso há muito tempo, tá? Então, é essa que é a minha intenção com o meu Instagram. E nesse processo de captação é de suma importância, porque quando você começa a anunciar, você segmenta para o seu nicho que você quer que o seu vídeo apareça na frente deles, correto? Então, no meu caso aqui, eu quero aparecer na frente de pais de atletas de 8 a 12 anos que jogam futebol, que querem melhorar, que querem crescer no futebol, tá? Então, quando esse nicho vê os meus vídeos, eles vão clicar num anúncio, vão preencher um formulário ou eles vão vir no meu perfil e vão realmente na maioria das vezes, ver e me ver como uma referência, tá bem? E o meu quarto pilar aqui é de gerenciamento, tá bom? Que é a sustentação do negócio, tá? Ali é o que sustenta tudo. Não adianta você atrair muitos atletas, ter uma oferta boa, mas você é um cara bagunçado. Você não sabe quanto está entrando, quanto está saindo, você mistura dinheiro do programa com dinheiro pessoal. Então, vai sair, paga com dinheiro do programa, então isso aí você está roubando de você mesmo, tá bom? É assim que eu penso. Se eu uso o dinheiro do programa para pagar coisas aleatórias pessoais, eu automaticamente penso, pô, eu estou me roubando, eu estou roubando o meu programa. Então, o gerenciamento é a sustentação, tá? É o que sustenta realmente um programa sustentável, de sucesso, que capta atletas todos os meses, tá bom? Vamos lá. A maioria dos treinadores falha porque tenta resolver problemas de captação, que é o pilar 3, sem ter uma oferta, que é o pilar 2 definida. E nós vamos ajustar essa tática. Assim como não adianta você ter uma oferta muito bem definida se você está atraindo o público errado. E, assim como você pode ser um cara muito organizado, mas você não tem atleta. Né? Então, tudo realmente é um sistema. Essas quatro coisas juntas e misturadas ao mesmo tempo, tá bom? Que vão te diferenciar no mercado, tá bom? Então, aqui já é o pilar 1, já vai ser a próxima aula, tá bom? Se você gostou, comenta aqui nessa nossa aula, né? Aqui é uma comunidade que é de suma importância nós nos relacionarmos, tá? Talvez a sua dúvida é a dúvida de um outro treinador, tá? Ou não, às vezes um treinador tem uma dúvida, eu vou responder de um jeito, ou um outro treinador vai dar opinião também. Então, essa que é a ideia aqui da comunidade, nós debatermos, estarmos juntos, tá bom? Aprendendo e melhorando como um personal soccer, melhorando o seu programa de uma maneira geral, tá bem? Então, é de suma importância comentarem, responderem, tá bom? Podem postar aí as suas dúvidas que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Vamos lá para o próximo pilar, que vai ser o pilar número 1, que é a atração intencional, tá bom? Para você parar de correr atrás de atletas e começar a ser procurado. Tamo junto.